Graça e paz aos irmãos da Igreja Presbiteriana Redenção, aos irmãos da classe de catecúmenos. Hoje nós gostaríamos de falar com os irmãos, de trabalhar com os irmãos sobre a perseverança dos santos. Essa é a última das cinco doutrinas reformadas. Nós falamos a respeito da depravação total do homem, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível de Deus, e hoje nós falaremos um pouco a respeito da perseverança dos santos, ou seja, a doutrina que trabalha a seguinte questão: pode um crente perder a salvação? Então, quando você pensa na perseverança dos santos, nós devemos pensar nessa seguinte questão: pode o crente perder a salvação? Eu que criei no Senhor Jesus Cristo, você que creu no nome do Senhor Jesus Cristo, você que depositou a sua fé em o nome do Senhor Jesus, você pode perder a salvação? Então, vamos trabalhar alguns textos. Primeiro, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que nos diz assim: O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então esse texto demonstra claramente que é o Senhor, a semelhança da circuncisão na carne, o Senhor é quem circuncida o nosso coração. Isso nos remete a lembrar do símbolo do batismo. Nós somos batizados porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Você que está na classe de catecúmenos e deseja ser batizado, você é batizado porque creu em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, este texto nos traz também a memória de que é Deus quem circuncida o coração. Embora o símbolo, embora o sacramento do batismo expresse a graça de Deus visivelmente, existe a graça do batismo de maneira invisível, a maneira da circuncisão. É importante que nós participemos do rito do batismo, porque é uma ordenança de Deus, é uma manifestação da graça de Deus visivelmente para a igreja e para a pessoa que é batizada também. Mas esse batismo, ele é validado quando o nosso coração é transformado por Deus. Assim como a circuncisão, ela é validada quando o Senhor mesmo, ele circuncida o coração dos homens, causa arrependimento, causa contrição e causa temor a ele. Veja o que nos diz Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, a perseverança dos santos, ela não depende da ação humana, mas ela depende do agir de Deus em nós. O texto de Jeremias nos fala aqui de que Deus mesmo, ele há de pôr temor no nosso coração. Nós havemos de temer o Senhor, de temer desobedecer ao Senhor, de temer vacilar nos nossos caminhos, mas isso é Deus quem coloca no nosso coração, à medida que nós nunca nos apartaremos de Deus. Isso aqueles que são seus filhos. Então nós chegamos a uma conclusão clara de que se é Deus quem faz a obra, o crente ele não pode perder a salvação. É Deus quem faz a obra na minha vida, na sua vida. O crente só perde a salvação quando ele nunca foi crente, quando ele vivia uma vida de ilusão, ou quando a salvação não estava nas mãos de Deus, mas ele foi conduzido o tempo todo pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio agir. Quando Deus faz a obra, ele é, como nos diz a palavra, fiel para completá-la. Se Deus te chamou verdadeiramente, se Deus me chamou verdadeiramente, nós haveremos de perseverar na fé, na comunhão dos santos, até o fim. Veja o que nos diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observareis.
e os observeis. Perdão. Então Deus vai colocar, ou colocou quando nós cremos, em mim e em você, o seu Espírito. E esse Espírito é responsável para fazer com que nós andemos nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor, para fazer com que nós perseveremos até o fim, até a vinda de Cristo, até a nossa morte. Então, é o Espírito de Deus quem nos capacita, quem nos mantém fiéis a Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, certamente pecaremos, mas o Senhor há de nos erguer. O Senhor há de causar em nós arrependimento. O Senhor há de mudar o nosso coração na direção dele sempre. O crente sempre se arrepende daquilo que faz de mal e sempre busca estar contrito na presença de Deus. Veja o que nos diz João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo, aqui no capítulo 14 de João, ele está fazendo uma promessa. Ele vai preparar lugar e ele vai voltar e ele vai nos receber para ele mesmo, para que onde ele está, nós também estejamos. Cristo faz uma promessa para aqueles que são seus e Cristo não falha em cumprir as suas promessas. Se somos de Deus, permaneceremos com ele e Cristo cumprirá a sua promessa de que virá nos buscar. Em João, capítulo 5, versículo 24, nos diz assim: em verdade vos digo, Senhor Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo nos diz que nós já temos a vida eterna, já possuímos a vida eterna, não haveremos de conquistar a vida eterna, mas se nós cremos, nós já temos essa vida eterna. E nos diz mais: não entra em juízo, mas passou da morte, nós estávamos na morte e já passamos para a vida. Você creu no Senhor Jesus, você já passou da morte e já alcançou a vida em o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir mais um texto, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui no versículo 30, todos os verbos estão no tempo chamado aoristo. Deus já completou a ação em nossa vida, embora nós ainda não tenhamos experimentado fisicamente, corporeamente, tudo isso. Mas Ele, a quem predestinou, Ele também já chamou, Ele também já justificou. Daí Cristo nos diz que nós não entraremos em juízo, Ele já nos justificou. O sangue de Cristo já nos lavou dos nossos pecados. Ainda que os nossos pecados, diz a palavra do Senhor pelo seu servo Isaías, profeta Isaías, sejam vermelhos, como a escarlata, se tornarão alvos mais que a neve, porque o sangue de Cristo tem poder para nos purificar de todo o pecado. Então, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós receberemos um novo corpo, mas na eternidade nós já recebemos esse novo corpo. Deus já cumpriu a sua promessa. Então, aqueles que são salvos, que creem verdadeiramente no nome do Senhor Jesus, eles hão de perseverar até o fim. Eles podem cair em pecado, mas eles se arrependerão, eles voltarão à presença de Deus, porque quem nos mantém salvos não são as nossas próprias obras, não são o nosso próprio querer, mas é a vontade de Deus em mudar o nosso coração, em agir na nossa vida para a salvação. Então, continuando, vamos ler mais um versículo 39.
E eu aconselho ler também Romanos 8, do 31 em diante. Mas o versículo 39, Paulo encerra este capítulo dizendo: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós até cantamos um hino que se remete a este trecho da palavra do Senhor. Nada poderá nos separar do Senhor. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos chama e é Ele quem nos mantém fiéis, perseverantes até o fim. Então, que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante, confiados somente na graça de Deus, porque somente Deus pode nos salvar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito em nos salvar. Obrigado porque tu nos deste, ó Senhor, a conhecer o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o qual nós cremos e confiamos nele somente, em toda a tua obra, em toda a sua obra, para a nossa salvação. Ser conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Acompanhe. Brevemente nós enviaremos mais alguns estudos simples e breves como este, para que você esteja buscando aprender mais da palavra de Deus e esteja cada vez mais confiante nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe.